Deus abençoe a todos. O jejum quebra espíritos diamante e confunde o inimigo. O jejum é uma das armas espirituais mais poderosas que Deus colocou nas mãos de seus filhos. Todos nós já sabemos disso, mas temos que reforçar. Ele não apenas é um gesto de sacrifício físico, mas é um posicionamento espiritual que abre os céus. Por isso que o inimigo investe pesado em propaganda contra o jejum. Por quê? Porque é uma arma espiritual contra ele, né? O jejum desfaz amarras, silencia acusações e confunde estratégias das trevas. Quando falamos de restauração de casamento, o jejum se torna ainda mais estratégico, porque ele toca a raiz do problema, o pecado, as influências espirituais e os laços emocionais que prendem o cônjuge longe de casa. E o que realmente acontece no mundo espiritual quando você jejua? Quando você jejua, você está dizendo ao mundo espiritual: minha carne cala, meu espírito governa. Então Deus é o meu foco. O jejum atrai o movimento dos céus e ele abre caminhos onde havia resistência e expõe aquilo que estava oculto. Por isso, Satanás odeia quando o cônjuge jejua. Ele odeia quando você decide jejuar. Porque cada jejum enfraquece as influências dele sobre o cônjuge perdido e sobre a amante. A minha luz está oscilando hoje. Deve ser o tempo. Em Mateus 17:21, Jesus afirma: esta casta não se expulsa senão com oração e jejum. E há laços que só são quebrados quando há renúncias. E existe sim uma ação direta do jejum sobre a amante. Não estamos falando da pessoa amante, mas da influência espiritual que age por detrás desse adultério, manipulando as emoções e cegando o entendimento e criando ilusões. O espírito da amante opera através de sedução, rebeldia, manipulação, vitimismo e espírito de Jezabel, ou seja, não é a pessoa, é um espírito. O jejum afeta essa influência de 3 formas: enfraquece, expõe e quebra. Então, quando o espírito de adultério, o espírito da amante é exposto, ela vai querer se livrar dele, então ela vai buscar ajuda espiritual também. E como o jejum enfraquece o espírito de sedução? A sedução do adultério é alimentada pela carne do cônjuge. Quanto mais envolvido ele está com os prazeres, justificativas e emoções confusas, mais forte é esse laço. Quando você jejua, Deus começa a trabalhar dentro dele, mesmo sem ele saber. E ele passa a sentir confusão emocional, sem motivo, falta de paz e, ao se aproximar da amante, irritabilidade, tédio, vazio, desconforto na alma e sensação de que algo está errado. E a Bíblia diz em Provérbios 21:1 que Deus inclina até o coração do rei. Se Deus inclina o coração do rei, ele inclina também o coração do cônjuge. Como o jejum expõe a manipulação, onde há adultério, há manipulação. Então, o jejum vai expor também essa manipulação. A amante, ela cria narrativas para manter o domínio, manter o controle. E a sua esposa, ela vai dizer assim: a tua esposa não te ama, sua casa te sufoca, você merece ser feliz, Deus quer te livrar disso. Mas quando o jejum entra, as máscaras dela caem e você vê que lá é tudo muito pior e que realmente na sua casa você era livre. A palavra diz em Lucas 12:2: nada há encoberto que não venha a ser revelado.
Deus faz o pródigo, o cônjuge, enxergar as atitudes, as intenções, as mentiras, a manipulação e as incoerências que ele não via antes. E ele começa a perceber os exageros, os ciúmes doentios e as cobranças e ameaças emocionais e até chantagens que ela vem fazendo. Coisas completamente fora da concepção humana, e ela faz e o cônjuge não enxergava até você começar a jejuar. Número 5. Como o jejum quebra o laço emocional da amante? Um dos laços mais difíceis em casos de adultério é o laço emocional. E o cônjuge sente que ama a amante, mas na verdade ele está preso pelo engano e a mentira espiritual. Jejum fere esse vínculo. O jejum provoca desgosto repentino, distância emocional crescente, irritação sem explicação, e silêncio, frieza, vontade de se afastar, perda de interesse. E os céus começam a agir, mexendo no terreno emocional, onde a amante achava que dominava, e realmente dominava enquanto você não fazia nada. Número 6. Como o jejum confunde o inimigo? Jejum é estratégia militar espiritual. Não se esqueça disso. Ele desorganiza, desarma o inimigo, e o diabo trabalha com previsibilidade. Ataques, distrações e seduções, brechas, mas quando você jejua, você se torna imprevisível para o reino das trevas. Jejum tira o terreno do inimigo, desmonta seus planos e traz confusão às suas estratégias. Em 2 Crônicas 20, Josafá venceu, não lutando, mas buscando a Deus com jejum. E Deus confundiu os inimigos. A confusão chega na mente da amante quando você jejua. Quando alguém está agindo no espírito da amante, ela se alimenta de controle. Mas o jejum traz colapso a esse controle. A amante passa a sentir inseguranças crescentes, medo de perder, ciúme exagerado, crises emocionais, sensação de ameaças e discussões com o cônjuge. Irritabilidade espiritual e emocional. Muitos começam a pressionar, sufocar, exigir, e muitas fazem até pior. Exatamente o que afasta ainda mais o pródigo, o seu cônjuge. A confusão chega até a mente do seu cônjuge ou filho pródigo, né? O pródigo começa a viver conflitos internos e não sabe por que está incomodado. Perde o brilho da relação, começa a evitar a amante, sente falta de algo que não consegue explicar e começa a se lembrar da esposa, da casa, da paz que tinha, do carinho, do apoio e do cuidado. Deus começa a tocar na memória afetiva. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence. João 16:8. O jejum abre espaço para esse convencimento. Número 9. O jejum muda o meio espiritual em volta do cônjuge. Quando você jejua, anjos são enviados, ambientes mudam e perturbações espirituais são cortadas. Brechas são fechadas e Deus começa a cercar o pródigo com circunstâncias que empurram ele para a reflexão. Ele pode enfrentar súbitas crises internas, portas fechadas no pecado, situações que fazem repensar, perda de prazer no adultério, convites recusados, encontros frustrados e desgaste emocional. E então, número 10. O jejum faz a amante perder o território dela. E a amante só domina enquanto o ambiente espiritual permite. Mas quando você jejua, o território espiritual que ela pisava começa a ser tomado de volta. Isso se manifesta assim. A amante tenta controlar mais, brigar mais, chorar mais, implorar mais, pressionar mais. E cada movimento desses afasta ainda mais o cônjuge.
E ela perde influência emocional, perde o domínio psicológico e perde acesso espiritual. Número 11, jejum abre o caminho para Deus falar diretamente com o cônjuge perdido. A palavra diz que Deus fala até em sonhos. Jó 33, 14 a 18. Quando você jejua, Deus fala mais. Ele desperta a consciência, traz as lembranças e mostra as consequências e também confronta eles. E o cônjuge pode começar a ter sonhos perturbadores, sonhos de alerta, sonhos com a pessoa, sonhos com o casamento, sonhos com Deus e sonhos com a esposa. Número 12, o jejum quebra as maldições e as alianças iníquas e palavras liberadas. Muitas amantes liberam palavras de maldição, frases de domínio, desejos de destruição da família, mas Isaías 58 mostra que jejum verdadeiro quebra o jugo, desfaz a amarra e solta o cativeiro. Cada jejum é um golpe contra alianças feitas no erro, ligações de alma, promessas feitas no adultério, votos emocionais, e tudo isso começa a ser quebrado. 13. Jejum faz a verdade aparecer. Nada sustenta o adultério por muito tempo quando há alguém jejuando. O jejum traz a luz. Ele faz aparecer as conversas, as atitudes, as intenções reais, os segredos e os interesses, a falsidade e o egoísmo. O jejum humilha o espírito enganoso e exalta a verdade. O jejum traz quebra de orgulho no filho pródigo. 14, né? O adultério só existe porque existe o orgulho. E o orgulho cega, endurece, justifica. Mas o jejum traz quebrantamento. Deus começa a trabalhar dentro do pródigo até o orgulho dele ceder. Muitas vezes isso acontece por meio de crises, de perdas, de confrontos, de quedas internas, e Deus mexe onde ninguém pode tocar. Número 15. Como jejuar especialmente para quebrar a ação da amante? O jejum com propósito claro, libertação, restauração, quebra de laços, confusão do inimigo, arrependimento do filho pródigo, distanciamento da amante, retorno do marido para Deus e para casa. Durante o jejum, declare versículos. Leia salmos de guerra, 35, 91, 27. Ore por proteção espiritual. Cubra o cônjuge com o sangue de Jesus. 16. O que não fazer durante um jejum? Não reclamar, não confrontar, não procurar o cônjuge, não perseguir a vida dele, não vigiar as redes sociais, não exponha a sua dor, não haja em carência, não responda às provocações. Jejum exige postura espiritual. Por isso, muitos, quando jejuam, vão para o louvor, vão para a leitura, vão para a palavra ou vão para o deserto. Jejum faz a amante se autodestruir em suas próprias ações e palavras. Quando o ambiente espiritual muda, ela perde todo o controle. Ela mesma se entrega, ela se revela, ela se expõe, se desespera, comete erros, gera crises, pressiona demais. O que antes prendia, agora sufoca. Não se esqueçam, isso não é dela, são os espíritos por trás dela, aos quais ela deve buscar libertação. Mas depois de exposto é mais fácil libertar. 18. Jejum abre caminho para a restauração. O jejum não apenas quebra o espírito da amante, e ele prepara o coração do cônjuge para ele voltar para casa. Ele abre o caminho para o arrependimento, reconciliação e restauração, cura e volta da aliança. O jejum é uma chave. E para terminar, quando você jejua, você entra numa guerra espiritual
com as armas que o inimigo não pode resistir. Jejum enfraquece a amante, confunde o inimigo, expõe as mentiras, quebra os laços e abre os caminhos para a volta do cônjuge para casa. Continue firme. O jejum está fazendo mais do que você imagina. Então, continue firme, continue orando e escolhendo o melhor jejum. E esse canal aqui eu falo sobre jejum e falo sobre os tipos de jejum também. Eu estou devendo vários vídeos sobre tipos de jejum, mas estarei aqui mantendo o compromisso de colocá-los. Então, que todos sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém.